Hoje no 10 Fatos, tô aqui todo trabalhado na elegância, terno, gravata. Aproveitar que eu tô meio careca, que eu vou falar dele, um dos maiores vilões das histórias em quadrinhos, Lex Luthor. O 10 Fatos, pra quem não sabe, é um quadro do canal Kryptonita, onde a gente lista 10 curiosidades, 10 fatos sobre determinado personagem, determinada história. E hoje nós escolhemos ele, Lex Luthor. Talvez esteja certo em fazer isso. Por quê? Porque agora ele faz 80 anos! 80 aninhos de Lex! Ele surgiu em Action Comics número 23 em abril de 1940. E sem mais delongas, vamos para os 10 fatos de Lex. E quando o nosso querido Lex surgiu nas histórias em quadrinhos, ele nem era chamado pelo nome de Lex, e sim só de Luthor, né? Seu famoso sobrenome milionário. Só que ele não começou como um grande milionário, ele começou como um cientista louco que vivia dentro de um dirigível numa cidade, e ele provocou lá uma guerra entre duas nações europeias. E quem tentou impedir ele? Lógico que ninguém mais, ninguém menos que o Superman. E o Lex acabou comprando uma eterna briga com o Homem de Aço, e ele voltaria em outras histórias do Superman, uma hora roubando uma arma dos Estados Unidos que causaria um terremoto na cidade, outra hora espalhando um vírus entre os grandes empresários da cidade, sempre fazendo alguma artimanha científica para se dar bem em cima dela, e o Superman sempre indo atrás dele e prendendo-o. Parece que você vai ter companhia na prisão. Assim como vários personagens das histórias em quadrinhos, o Lex Luthor também teve diversas origens, né? Mas a mais popular delas foi em 1986. Aqui ele não era mais um cientista, tá? Ele se tornaria um milionário como? Ele era um jovem abusado pelos pais, os pais batiam nele sempre, e ele acabou causando a morte dos pais propositalmente, né? É um acidente de carro que ele causou, ele foi lá no mecânico e falou, ó, tira as peças aqui pro carro você acidentar, eu te pago uma graninha. E ele acabou ficando com a apólice de seguro dos pais e herdando a Luthor Corp, né, uma das maiores empresas de Metrópolis e do mundo inteiro, e ficando milionário e se tornando, sim, uma grande pedra no sapato pro Superman. E por incrível que pareça, o Lex Luthor acabou ficando careca sem querer nas histórias em quadrinhos. No começo, ele tinha cabelos longos e ruivos, né? Como em algumas mídias é mostrado. Porém, em um certo momento, um dos artistas que desenhava o Lex Luthor confundiu ele com outro vilão do Superman. Esse vilão era o Ultra Humanoide, que sim, esse vilão era careca. E o artista lá confundiu e deixou o Lex careca. Aí o pessoal olhou e falou, meu, ficou legal ele careca. A partir daí, eles começaram a desenhar o Lex Luthor carequinha de Jesus. Só que em uma história de 1960, na era de prata das histórias em quadrinhos, quando o Lex começou a ser chamado de Lex e não só de Luthor, teve uma história que mostrou como o Lex perdeu os cabelos dele, né? Que é uma origem diferente, onde ele e os pais se mudam para Smallville, e lá ele faz amizade com quem? Com Clark Kent, né? O Smallville iria chupinhar essa ideia anos mais tarde. Clark Kent e Lex Luthor. A dupla dinâmica. E daí o Clark e o Lex acabam sendo amigos, e o Clark, como Superboy, constrói um laboratório científico pro Lex, e ele acaba fazendo umas experiências lá junto com o Clark. Porém, uma das experiências dá errado, o laboratório vai em chamas e vários produtos químicos caem no Lex, e o Clark, Superboy, tentando salvar, dá o super sopro lá no laboratório inteiro, só que o Lex acaba perdendo seus cabelos ruivos nesse super sopro e fica completamente nervoso com o Superboy, criando uma inimizade com o cara. Em 1970, o Lex Luthor ganhou seu próprio planeta. Nas histórias em quadrinhos, é verdade, ele ajudou habitantes de uma civilização a reconstruírem essa civilização, e eles deram o nome do planeta de Lexor, em homenagem ao Lex. E como ele não é bobo nem nada e nem perde tempo, Lex Luthor usou o planeta como base para fazer diversos planos para destruir seu arqui-inimigo, o Superman, só que certa vez esses planos acabaram causando a destruição de Lexor, e Lex não sentiu remorso nenhum, ele colocou a culpa
no Superman, pra variar, né? Inclusive é nesse arco de histórias que aparece pela primeira vez aquela armadura muito famosa que o Lex usa nos quadrinhos e em diversas mídias também, que é aquela armadura verde, que tem kryptonita, que faz um monte de coisa, que voa, que hoje em dia é difícil ver o Lex sem essa armadura. Como vai, bonitão? E o ano de 2000 foi muito importante para Lex Luthor nas histórias em quadrinhos, porque ele acabou se tornando presidente dos Estados Unidos. Sua vitória foi praticamente garantida por causa da impopularidade do governo anterior, e ele ficou muitos anos no governo, mas acabou sofrendo impeachment. Você acha que é só no Brasil que acontece isso? Ele não prometeu estocar o ar, nem prometeu dobrar a meta, mas ele sofreu impeachment. Nem isso foi o bastante para você, não é? Sempre quis ter tudo. E o Lex também já teve câncer nas histórias em quadrinhos. Tudo isso por causa da sua exposição prolongada à kryptonita. Para quem não sabe, o Lex construiu um anel de kryptonita e como ele ficava o tempo todo com esse anel, não tirava esse anel, ele acabou contraindo a doença, que inclusive ele até teve que amputar uma das mãos e usar prótese. Claro que depois, como o Lex é um dos caras mais inteligentes das histórias em quadrinhos, ele descobriu uma cura para esse câncer e acabou se recuperando. Lembra do pedaço de kryptonita que carregou durante anos? O que tem ela? A kryptonita só afeta você? Na verdade, descobrimos que ela afeta humanos também, mas só se forem expostos por longos períodos. Isso foi sua culpa. Tudo isso. Quando você achou que tudo já tinha acontecido com o Lex, perdeu o cabelo, foi presidente, pegou câncer, a maior notícia está por vir. Gente, o Lex Luthor já fez parte da Liga da Justiça. Que papo é esse, Willis? É que uma certa vez um tal de Sindicato do Crime atacou os Estados Unidos e o Lex se opôs a esse Sindicato do Crime, usando a sua armadura verde para combater esses caras, e ele acabou sendo visto como um herói por grande parte dos Estados Unidos. A partir daí, ele tentou entrar para a Liga da Justiça e os caras da Liga da Justiça, é lógico, inicialmente não concordaram, mas depois de muita insistência e os heróis vendo que ele realmente estava tentando fazer o bem, o Lex acabou fazendo parte da Liga da Justiça por um tempo, mas sempre o pessoal lá desconfiando dele, né? Lógico. Não me coloque na sua lista de amiguinhos. Foi uma manobra de sobrevivência. Vamos trabalhar. E é claro que o maior inimigo do Superman não iria se restringir só às histórias em quadrinhos, né? Ele também fez muito sucesso no desenho Super Amigos, onde ele comandava a Legião do Mal e voltou a aparecer em várias animações da DC, como a Liga da Justiça, Justiça Jovem e muitas outras por aí afora. E a primeira pessoa que interpretou o Lex Luthor em carne e osso foi o ator Laley Talbot, em 1950. Na quadrilogia de filmes do Superman, lá de 1978, ele foi interpretado pelo ator Gene Hackman, que apareceu em Superman 1, Superman 2 e Superman 4 também. Em Superman O Retorno de 2009, o renomado ator Kevin Spacey interpretou o Lex Luthor, que hoje em dia já não é mais tão renomado assim, né? E finalmente em 2016, Jesse Eisenberg fez o Lex Luthor em Batman vs Superman e fez uma pontinha também na cena pós-créditos de Liga da Justiça, que particularmente falando, eu odeio esse Lex Luthor do Jesse Eisenberg, o pior Lex Luthor da história. Desculpa, Jesse. Essa é a verdade. Vai criar Facebook, meu, porque não dá. Opa, temos problemas por aqui. Nas séries de TV, o John Shea viveu o Lex Luthor na série Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman, e o meu favorito, Michael Rosenbaum, fez o Lex Luthor de Smallville, o Lex que começa a ser amigo do Clark Kent no começo da série e depois vai virando o grande vilão da série, o melhor Lex Luthor de todos os tempos. Depois pensei, somos amigos. Mas se observar a história, os grandes homens e mulheres do mundo sempre foram definidos pelos inimigos. E mais recentemente, o Jon Cryer assumiu o papel de Lex Luthor na série da Supergirl, que também é um ótimo Lex, gostei dele. Eu sou sentimental. Eu não fiz tudo isso só por mim. Eu fiz por nós. E você gosta do Lex Luthor? Ele é um ótimo vilão, gente. Ele é vilão do cara que tem o maior poder do mundo, é forte, é invencível praticamente, e ele não tem poder nenhum, e com a sua inteligência, o seu intelecto e as suas características, ele consegue bater de frente com o Homem de Aço. Faltou eu falar alguma curiosidade sobre o Lex Luthor? Deixa aqui nos comentários, e é isso aí. Muito obrigado
Um beijo na alma, até o próximo vídeo. Agora eu vou tirar esse terno que eu tô morrendo de calor. Morrendo de calor. Não precisa de mim. Não haveria um herói se não houvesse o vilão. E você adora ser o herói, não é? O sorriso das crianças, mulheres a seus pés. Precisa tanto disso que se tornou meu melhor cúmplice.